Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. O material que temos em mãos é um recorte específico do regimento interno da Câmara Municipal de Caxias do Sul, a resolução número 244-A, de 2014, já com as atualizações, claro. Exato. Nossa missão aqui é desvendar o que realmente significam e como funcionam os artigos 71 a 82C. Preparados para essa exploração? Com certeza, né? Esses artigos são cruciais, sabe? Porque eles definem ferramentas importantes que, assim, estruturam o trabalho legislativo e a própria organização interna da Câmara. Que tipo de ferramentas? Olha, estamos falando dos pareceres das comissões, né? Que são a base da análise técnica das propostas. Também das frentes parlamentares, que permitem uma atuação mais focada em temas específicos. Ah, interessante. E da Procuradoria Especial da Mulher, um órgão mais recente, dedicado a questões de gênero. São mecanismos que moldam, assim, desde a análise de um projeto de lei até a forma como grupos se articulam politicamente lá dentro. Interessante pensar nisso como a engenharia mesmo, né, do processo legislativo. Como as ideias e propostas são formalmente avaliadas, debatidas por grupos específicos e, em alguns casos, como a Câmara cria estruturas para lidar com temas sociais relevantes. É bem isso. Vamos começar então por onde tudo começa a tomar uma forma mais técnica. Os pareceres, lá no artigo 71. O que ele estabelece exatamente sobre o que é um parecer? Qual a finalidade principal? Bom, o artigo 71 define o parecer como a manifestação formal de uma comissão, certo? Sobre qualquer matéria que esteja sujeita à análise dela. Não é só uma opinião solta, não. É um documento bem estruturado. Estruturado como? Salvo algumas exceções que o próprio regimento prevê, ele precisa ser por escrito. E tem que ter 3 partes essenciais. Primeiro, uma exposição clara da matéria, do que está sendo examinado. Ok. Segundo, as conclusões do vereador relator. Essas conclusões devem ser concisas, sabe? E expressar a opinião sobre aprovar ou rejeitar a proposta, total ou parcialmente. E aqui, o relator pode também sugerir alternativas, né, como textos substitutivos ou emendas, por exemplo. Então, essa estrutura de 3 partes, exposição, conclusão do relator e decisão da comissão, serve para garantir que a posição não seja arbitrária, que haja uma linha de raciocínio clara e registrada? Exatamente. A ideia é essa. Transparência e fundamentação. A terceira parte é justamente a decisão da comissão, ou seja, o resultado da votação dos membros sobre aquele relatório que foi apresentado. E tem que ser devidamente assinada por quem votou a favor ou contra. Entendi. Isso cria o registro formal, não só da posição final, mas tipo assim, do caminho que levou até ela. Ajuda a evitar decisões apressadas ou sem uma justificativa clara. Faz todo sentido. Mas como funciona essa votação dentro da comissão? O artigo 72 detalha isso, certo? E como se registram as discordâncias? Imagino que nem sempre todos concordem com o relator. Correto. O artigo 72 cuida justamente da votação. Os membros da comissão votam sobre o relatório que o relator apresentou, tá? Para que esse relatório se transforme no parecer oficial da comissão, ele precisa do voto favorável da maioria dos membros. Da maioria, isso. E tem um detalhe interessante. A simples assinatura, sem nenhuma anotação do lado, já significa a concordância total com o que o relator propôs. Ah, então uma assinatura pura e simples vale como um sim integral. Mas, e as nuances? E se um vereador concorda com o resultado, mas talvez por outros motivos? Ou discorda frontalmente? Isso não se perde. Não, de forma alguma. Os artigos 73 e 74 entram justamente para capturar essas nuances. O 73 esclarece a contagem dos votos, olha só. Se alguém assina com alguma restrição ou anota pelas conclusões, esse voto ainda conta como favorável para aprovar o parecer. Ah, mesmo com ressalva? Sim, o voto só é considerado contrário mesmo se o membro escrever explicitamente contrário ao lado da assinatura. Entendi. E o 74? Já o artigo 74 introduz uma ferramenta bem importante, o voto em separado. Ele permite que um membro registre formalmente a sua posição divergente com a sua própria fundamentação. Com argumentos próprios. Exato. Existem 3 tipos. O voto pelas conclusões,
que é quando se concorda com o resultado do relator, mas por razões diferentes, sabe? Uhum. O voto aditivo, quando se concorda, mas que acrescenta argumentos ou talvez sugestões. E, claro, o voto contrário, quando há discordância total com as conclusões do relator. E o que acontece se a maioria da comissão, sei lá, rejeitar o relatório original do relator? O trabalho dele se perde? Não se perde. Nesse cenário, o relatório original do relator é derrotado, né? E se torna um voto vencido, que também fica registrado lá no processo. Mas aqui vem o ponto crucial do artigo 74. Qual? Um voto em separado, seja ele aditivo ou contrário, se conseguir o apoio da maioria da comissão, ele pode se tornar o parecer oficial da comissão sobre aquela matéria. Nossa, isso é realmente significativo. Mostra que o sistema não só permite registrar o dissenso, a discordância, mas oferece um caminho formal para que uma visão que era inicialmente minoritária, se conseguir convencer a maioria, possa se tornar a posição oficial do colegiado. Exatamente. Isso adiciona uma camada de profundidade deliberativa, não é? Não é só uma questão de registrar quem ganhou a votação, mas de permitir que a própria posição da comissão possa evoluir durante o debate interno. Sim, torna o processo mais robusto, talvez. Mas imagino que possa também torná-lo mais complexo ou demorado, talvez. Sem dúvida. Adiciona complexidade, mas o objetivo parece ser justamente a robustez e a legitimidade da decisão final da comissão. Garante que diferentes perspectivas sejam consideradas, formalmente registradas e que a decisão final reflita o entendimento majoritário depois dessa deliberação toda. Entendido. Bom, deixando os pareceres um pouco de lado, que são esse núcleo da análise técnica, o artigo 75 nos apresenta as frentes parlamentares. O que elas são, afinal? E qual o papel delas na dinâmica da Câmara? As frentes. O artigo 75 as define como associações de vereadores de diferentes partidos, por isso o termo suprapartidárias, né? O propósito é permitir que vereadores que tenham interesses comuns sobre um tema específico possam se unir e atuar de forma coordenada independentemente do partido. Isso, independentemente das legendas partidárias. Pense em temas como, sei lá, meio ambiente, direitos humanos, desenvolvimento econômico local. São assuntos que podem, e muitas vezes devem, transcender as divisões partidárias. Uma forma de criar coalizões temáticas, então. Mas como isso se formaliza? Basta um grupo querer se unir e pronto? O artigo 76 deve estabelecer regras para isso, imagino. Sim, o artigo 76 dita o processo. Não é algo informal, não. Para criar uma frente parlamentar, é preciso um requerimento assinado por, no mínimo, 1/3 dos vereadores da Câmara. 1/3? 1/3. Esse número já sinaliza que é preciso um apoio inicial considerável, né? Esse requerimento precisa ser votado e aprovado em plenário, por maioria simples. E a proposta tem que ser clara quanto à finalidade da frente e ao tempo de duração previsto para ela. Esse requisito de 1/3 dos vereadores, qual seria o objetivo? Garantir que a frente já nasça com uma certa representatividade e seriedade, talvez? Evitar a proliferação de grupos muito pequenos ou sem um propósito bem definido. É uma interpretação razoável. O quórum de 1/3 sugere a necessidade de uma mobilização inicial significativa. Além disso, o parágrafo 2º do artigo 76 traz outra regra importante. Qual? Ele remete ao artigo 59, parágrafo 4º. Diz que após a aprovação da criação da frente, ela tem um prazo de 15 dias para realizar sua reunião de instalação. Se não fizer isso, já era. Ela é automaticamente extinta. É um mecanismo para garantir que a criação seja seguida de ação concreta, sabe? Evitar as chamadas frentes de papel, que só existem no nome. Entendi. Uma garantia de efetividade. Ok. E uma vez instalada, como ela opera no dia a dia? Quem pode participar? Quem a lidera? Então, o artigo 77 é bem direto. A adesão é livre para qualquer vereador que se interesse pelo tema e queira participar. Não tem restrições partidárias ou de outro tipo para aderir. Qualquer um pode entrar. Qualquer vereador. Quanto à liderança, o artigo 78 estabelece que, na reunião de instalação, os membros elegem um presidente e um secretário. O mandato do presidente é de 2 anos, com possibilidade de uma única reeleição por igual período.
E o presidente é só uma figura administrativa ou tem um papel mais ativo? O artigo 79 fala em garantir a democracia interna. Como isso se traduz nas funções dele? Olha, o artigo 79 detalha bastante as funções do presidente e elas vão bem além do administrativo. Ele precisa registrar as reuniões em ata, assinar os documentos oficiais da frente, comunicar as deliberações aos membros, a parte burocrática. Sim, mas também, e isso é importante, ele tem que apresentar relatórios bimestrais das atividades ao plenário da Câmara. Isso garante transparência para toda a Casa Legislativa. E a menção a garantir a democracia interna sugere que ele deve conduzir os trabalhos de forma a permitir a participação e a expressão das diferentes opiniões dentro da própria frente. Parece um papel de coordenação e representação bem importante mesmo. E a frente em si, quais são os seus poderes de fato? O que ela pode realizar concretamente, segundo o artigo 80? O artigo 80 lista as competências e elas são bem ativas, viu? As frentes podem sugerir políticas públicas sobre seu tema aos órgãos competentes, em todas as esferas, municipal, estadual, federal. Sugestões formais. Sim, podem realizar audiências públicas com a sociedade civil, com gestores públicos, organizar seminários, debates. E talvez o mais importante, elas podem apresentar proposições legislativas. Como assim? Projetos de lei. Isso. Projetos de lei, indicações, requerimentos, etc., em nome dos membros da frente, desde que, claro, relacionadas ao tema específico da frente. Então, elas não são apenas grupos de estudo ou debate. Elas têm capacidade de influenciar diretamente a agenda legislativa e as políticas públicas. Isso dá uma força considerável para que temas específicos ganhem tração e sejam tratados de forma mais aprofundada, unindo forças que talvez estivessem dispersas, né? Exatamente essa é a ideia. Canalizar e potencializar a atuação em temas específicos, conferindo a eles um espaço e ferramentas formais dentro da estrutura legislativa. Falando em ferramentas, e os recursos? Uma frente precisa de alguma estrutura, talvez precise viajar para eventos. Como o regimento lida com isso nos artigos 81 e 82? Há limites claros. Alexia. Sim, o regimento prevê isso. O artigo 81 permite que as frentes usem o espaço físico e a infraestrutura da Câmara para suas reuniões e atividades. Podem usar as salas da Câmara. Podem. Contudo, há duas condições bem claras. Primeiro, não atrapalhar o andamento dos demais trabalhos legislativos e, segundo, não gerar necessidade de contratação de pessoal adicional para a Câmara, ou seja, o uso é condicionado à capacidade que já existe. Ok. E quanto a despesas como viagens, por exemplo, participar de um seminário importante sobre o tema da frente em outra cidade, o artigo 82 trata disso? Isso não poderia gerar controvérsia sobre gastos? O artigo 82 aborda justamente essa questão. Ele permite que os vereadores membros de uma frente parlamentar recebam diárias e também reembolso de despesas de transporte para participar de eventos, debates, seminários, congressos, etc., relacionados à finalidade da frente. Mas só se for fora. Sim, quando esses eventos ocorrerem fora do município ou mesmo fora do estado. Contudo, isso não é irrestrito, de forma alguma. Deve seguir estritamente a legislação municipal vigente sobre a concessão de diárias e ressarcimentos. Ah, as regras gerais. Exato. Ou seja, as mesmas regras e controles que são aplicáveis a outras viagens oficiais de vereadores se aplicam aqui também. Entendo. Existe a permissão para viabilizar o trabalho da frente, mas dentro das regras gerais de controle de gastos públicos. É um equilíbrio, né? Entre dar condições de trabalho e garantir a responsabilidade fiscal. Exatamente. A ideia é possibilitar a participação e a representação externa, mas sempre com mecanismos de controle para o uso de recursos públicos. Agora, avançamos para uma seção que foi adicionada um pouco depois, em 2017, criando um capítulo novo, a Procuradoria Especial da Mulher. Como essa estrutura se encaixa no regimento, começando pelo artigo 82A? E qual a relevância dela? Essa foi sim uma adição significativa feita pela Resolução 254-A de 2017. O artigo 82A cria formalmente a Procuradoria Especial da Mulher.
Diferente das frentes, que são coletivas, a procuradoria é exercida por uma única vereadora, Uma só. uma só, que recebe o título de Procuradora Especial da Mulher. Essa vereadora é eleita anualmente pelos seus pares, logo no início de cada ano legislativo. A própria criação de um órgão unipessoal e específico para esse tema já sinaliza uma prioridade dada pela Câmara a essa pauta. Uma posição específica, eletiva e anual. E quais são as atribuições dessa procuradora? O artigo 82B parece listar uma série enorme de competências. É um mandato amplo. Bastante amplo e muito focado, sim. O artigo 82B detalha um leque extenso de responsabilidades. A primeira é zelar pela participação mais efetiva das vereadoras nos órgãos e atividades da própria Câmara, olhando para dentro da casa. Ok, representatividade interna. Isso. Mas a atuação vai muito além. A Procuradoria deve receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes, Polícia, Ministério Público, Defensoria, etc., denúncias de violência e discriminação contra a mulher que cheguem ao seu conhecimento. Um canal de denúncias dentro da Câmara? Exato. Além disso, ela tem o papel de fiscalizar e acompanhar a execução de programas do governo municipal que visem a promoção da igualdade de gênero. Deve cooperar com organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, voltados às políticas para as mulheres. Muita coisa. E tem mais. Tem a função de promover pesquisas, seminários, debates sobre violência e discriminação e também sobre a subrepresentação feminina na política, que é um problema persistente. Deve acompanhar outros espaços importantes, como o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Busca integrar o movimento organizado de mulheres com o poder legislativo. Nossa. E também tem um papel educativo, sabe? De divulgar leis de proteção, como a Lei Maria da Penha, que é fundamental. E, por fim, tem que apresentar um relatório anual de suas atividades ao plenário. Realmente, é um conjunto impressionante de funções. Atua na prevenção, na fiscalização, no acolhimento de denúncias, na articulação com outros órgãos e com a sociedade e na promoção da representatividade. Ufa! E o regimento dá mais alguma ferramenta ou condição especial para essa atuação? Os parágrafos do 82B mencionam colaboração e funcionamento no recesso. Sim, são detalhes importantes. O parágrafo 1º do 82B indica que a Procuradoria deve encaminhar as demandas recebidas, buscando a colaboração das comissões permanentes da Câmara que tenham relação com o tema. Trabalho conjunto, então. Isso, promove uma integração com a estrutura que já existe, evitando que a Procuradoria atue de forma isolada. E o parágrafo 2º é particularmente relevante. Ele prevê que a Procuradoria pode funcionar excepcionalmente durante o recesso parlamentar. Ah, mesmo com a Câmara parada? Sim, para atender demandas sociais urgentes. Isso garante que casos graves de violência ou discriminação, por exemplo, não fiquem sem encaminhamento durante o período de recesso. Sinaliza a prioridade e a urgência que podem estar associadas a essas questões. Essa possibilidade de atuar no recesso é um diferencial bem importante mesmo. E como garantir que o trabalho da Procuradoria seja conhecido, que suas ações tenham visibilidade? O artigo 82C trata disso. Exatamente. O artigo 82C é curto, mas fundamental. Ele determina que toda e qualquer iniciativa que seja provocada ou implementada pela Procuradoria Especial da Mulher deve ter ampla divulgação pelo órgão de comunicação oficial da Câmara Municipal. Divulgação garantida. Isso é essencial para que tanto os demais vereadores quanto a população em geral tenham conhecimento das ações, dos resultados e da própria existência e importância desse órgão. A visibilidade é crucial para o sucesso e para o impacto dela. Artigos, né? Do 71 ao 82C. Vimos a estrutura formal dos pareceres, buscando a análise técnica e o registro do dissenso, a flexibilidade das frentes parlamentares, permitindo essa articulação suprapartidária em temas específicos, e a criação da Procuradoria da Mulher, um órgão com um mandato muito claro para a defesa de direitos e promoção da igualdade de gênero. É verdade. Fica claro como o regimento interno tenta organizar o debate, dar espaço para o aprofundamento e criar mecanismos institucionais para temas relevantes. Sem dúvida.
Essa análise revela a complexidade e, assim, o pensamento por trás da estruturação do trabalho legislativo. Os pareceres visam garantir que as decisões sejam tecnicamente embasadas e transparentes, né? As frentes oferecem um caminho para que temas específicos ganhem corpo e voz para além das bancadas partidárias. Uhum. E a Procuradoria representa a institucionalização da pauta dos direitos das mulheres dentro do próprio legislativo, dando a ela um espaço, ferramentas e visibilidade próprios. São peças distintas, mas que juntas compõem uma parte importante do funcionamento da Câmara. E fica a reflexão para quem nos ouve. Como será que esses mecanismos, especialmente os mais recentes e específicos como a Procuradoria da Mulher, se desenvolvem na prática cotidiana da Câmara? Para além do que está escrito ali no papel do regimento, qual o impacto real que conseguem gerar nas políticas públicas, na cultura política local e na vida das pessoas, né? É uma ótima questão. É algo que vale a pena a gente continuar observando e acompanhando. Até nossa próxima análise.